Eu Nunca teve a sua quarta temporada e última, infelizmente, na semana passada, e eu já vi tudo, porque né, nós sabemos que é episódios muito mais leves e muito mais curtos que dá para ver numa só rajada. Então hoje iremos falar sobre a quarta temporada de Eu Nunca e sobre a série no geral, pois foi uma das minhas favoritas que eu já assisti ao longo destes anos. Only seniors, and honestly, I think we're doing pretty great. Now that I've done the deed, I can focus on what's important. Princeton! I think we've really grown to being the poised, fearless women we always dreamed we'd be. Oh shit, there's Ben. Hide me. Hello, caso tu não conheças, eu sou o Diogo, falo cultura pop, séries, filmes, dance covers, não falo dance covers, mas faço, e faço reactions, não tão quanto de frequência ultimamente, mas caso tu gostes desse tipo de conteúdo, subscreve-te no canal para ficares a par de todo o conteúdo, e não só, como também seguir-me nas redes sociais, onde eu publico não só vídeos sem spoilers sobre as minhas opiniões das séries, que vai sair, já saiu também sobre Eu Nunca, mas como também a maior parte das minhas dance covers. Para mim, Eu Nunca sempre foi uma das melhores séries teen já alguma vez feitas. Apesar de termos uma protagonista que irrita muitas das vezes, né, que é a nossa Davy, nós aprendemos bastante com os erros dela e não só. Também temos personagens secundárias que têm histórias muito bonitas de serem construídas e de serem contadas. Então, ao longo das 4 temporadas, nós vimos não só o crescimento da Davy, como também de todos os personagens em volta da mãe dela, da Kamala, da Papi, da Fabiola, da Eleanor, do Paxton, do Ben, e por aí vai mais personagens que apareceram ao longo da série, não, talvez só em uma temporada, ou em 2, ou em 3, mas o que importa é que sempre teve um equilíbrio muito bom. Isso tudo deve-se à diretora, que eu não me lembro agora do nome, então vou deixar na tela, que fez um ótimo trabalho para começar esta série e encerrá-la sempre. Não contando só uma história principal ao longo da temporada, mas também tendo mini-histórias ao longo que duram um episódio ou 2 episódios, no máximo 3. Então, isso era a estrutura que eu nunca já tinha há muitos anos e ainda continua bastante presente na quarta temporada. Ser uma série leve não significa que não retrata assuntos bastante importantes no nosso dia-a-dia, como saúde mental, por vermos a Davy bastante no psicólogo, sobre representatividade, porque temos uma protagonista indiana, onde mostra a cultura bastante indiana, não só numa temporada, mas em todas as temporadas temos essa presença, especialmente na última, que nós já vamos abordar sobre isso. Tem representatividade de sexualidade, porque afinal temos a Fabiola, que é uma personagem lésbica, e é isso que eu tinha a dizer, sem spoilers agora, porque era só para eu ainda desenhar neste vídeo, que eu esqueci de mencionar que eu faço sempre isso nas inícios do meu vídeo. Vamos começar a parte com spoilers sobre a quarta temporada. A quarta temporada deu Nunca inicio-se bem parecida com o resto das temporadas, né? Temos sempre mini histórias que estão a ser contadas, como por exemplo a briga da Eleanor com a Davy sobre o Ethan, a personagem do Michael Simono, acho que é assim que é o nome dele, o que fez Love Victor. Então teve essa mini briga que é muito costume da Davy, né? Esses erros que ela comete, de ir sempre para o mesmo rapaz que a amiga gosta, ou que alguém já gosta, e ela vai lá e beijam-se e pronto. Esse padrão da Davy já está bastante presente e continua nesta temporada, pelo menos até metade, porque depois os outros episódios, acho que a partir do 5 pelo menos, começam a ser mais sobre o medo dela de crescer, né? De ir para a universidade, de não conseguir entrar em Princeton, acho que é assim que se diz, Princeton. É a universidade de sonhos dela, visto que nós descobrimos que era algo que o pai dela também sonhava, né? Então ela e o pai criaram esse sonho juntos. Então, nesses episódios mais finais, acho que é o que nós, pelo menos pessoas dos 18 aos 20 e tal, não só, né, mas um foco nessa faixa etária, temos de terminar a escola, de não saber para onde ir, em termos de curso ou em termos de emprego, e de sair de casa dos nossos pais. Então eu acho que foi esses os episódios que eu mais chorei, porque vemos quanto Davy passou por esse amadurecimento ao longo das 4 temporadas, e de que ela,
começa a admitir que tem medo e tem receio de ficar sozinha, mas depois, mesmo havendo ali umas pequenas discussões com a mãe dela, principalmente no último episódio, elas acabam por as duas se abrir sobre isso, ela ter medo de sair de casa e a mãe da Devi ter medo de sentir-se sozinha, né? Coisa que não acontece porque ela arranja um par romântico, né? Mas só que ter a filha fora de casa é um sentimento completamente diferente e ter medo de a mandar para o mundo. Então temos esse tema bastante forte nos últimos episódios e que para mim foi o que me fizeram estar mais emocional e relacionar mais outra vez com a Devi, porque é a altura onde nós estamos, né? Onde nós queremos crescer, não propriamente sair da casa dos nossos pais, porque isso está caro hoje em dia, mas de vermos onde é que a nossa vida profissional vai, termos sempre receio disso, do que pode acontecer de bom e de mau. Então ficamos sempre nesse impasse de talvez não fazer as coisas por medo, mas a série mostra que nós precisamos de ir para a nossa vida e que nós precisamos arriscar nela para sermos alguém, né? Porque as coisas não nos irão cair do céu. E eu estava tipo chorando e eu vou pôr o story para provar sobre isso. Literalmente no momento em que eu acabei o último episódio, deu nunca. Então dá para ver pelos meus olhos que eu tinha acabado de chorar a ver a série. E acho que é uma das séries mais perfeitas em termos disso, de te relacionar bastante não só com a Devi, mas também com as outras personagens. Já que falámos em outras personagens, vamos falar um pouco sobre os arcos secundários que vão aparecendo. Temos o da Eleanor, em que ela quer tanto ser atriz que se gradua mais cedo, mas depois ela acaba por se arrepender ao ver a sua mãe numa das audições e ver o quanto ela está desesperada. E ela fica tipo, eu não quero ser igual à minha mãe que deu a vida toda dela para ter uma possibilidade de carreira de atriz e não ter nada até agora. Então ela ali arranja a solução de ser a sua própria diretora e fazer os seus próprios projetos com a ajuda do seu namorado, do Darren. I don't know anymore. E enquanto isso temos a Fabiola, que estava para entrar, foi aceita na universidade que a Devi queria, e inclusive discutiram as duas sobre isso, porque de acordo com a Devi ela tinha roubado o sonho dela, porque a Devi ficou na lista de espera. E aí, durante esse processo, nos últimos episódios, ela acaba por ter a oportunidade de ir para outra faculdade, mas tinha medo de contar à Devi que, né, e poderiam ser roommates, tipo, que já não seriam roommates, porque ela preferia a outra faculdade por ter um programa de robótica muito melhor do que o de Princeton. Não sei dizer o nome daquela faculdade. Então nós temos também uma profundidade no Paxton, depois ele foi para a universidade, não se conseguiu ver encaixado ali, porque afinal no ensino médio ele era tipo todo o popular, todo o bad boy que toda a gente adora, e o popular, e ali ele era tipo visto como um falhado. Então ele voltou para a escola, se foi auxiliar do professor da equipa de natação, e nós vimos aí o desenvolver dele, que vai dar na conclusão de ele ir para a faculdade, mas trocar de curso para ser professor, porque ele acaba por descobrir que adora ajudar as outras pessoas. E isso nós vemos um grande crescimento do Paxton da primeira temporada para o Paxton da quarta temporada. Eu acho que ele foi uma das personagens que mais cresceu entre todos os outros. Mas infelizmente nem todas as personagens têm um arco tão trabalhado quanto destes os três que eu mencionei, visto que acaba por ficar de canteio a Kamala, por exemplo, que tem ali só pequenas participações, e tem aquela história da Papi que está a namorar como ela diz, um homem branco, que ela pensa que está a haver um golpe contra a avó dela e assim. Então é uma história completamente curta que no final acaba por ser que é mentira, né? Ele estava só a planear o casamento para a Papi e era num estilo indiano. Então aí está o que eu mencionei na parte sem spoilers, de ter uma grande representação de cultura ao longo da temporada toda. E acho que esse é um dos pontos negativos da quarta temporada, mas que pelo menos não estragou a minha experiência. Eu acho que uma das personagens que eu tenho de falar aqui é do Ethan, que é interpretada pelo Michelle Simono.
Michel Simono, que ele anteriormente fez a personagem Victor em Love, Victor, e ver a personagem dele aqui foi bastante estranho para mim. Não estou a dizer que ele fez mal o trabalho dele, até porque ele fez uma ótima representação, e é isso que mostra ser um ator, é que tu consegues fazer vários personagens diferentes, mas eu que tinha a imagem do Victor na minha cabeça, porque o Victor é tipo certinho, tudo arranjadinho e não sei o que, de repente ele vira um bad boy do caraças que quer comer a Davy assim e que rouba e tu estás tipo, what the hell? Tipo, what the hell? Então foi muito estranho ao início ver também a personagem dele, deixei-me lembrar de Love, Victor, mas ao longo depois de 3 episódios, que acho que é o que ele aparece, o arco dele é bastante curto, eu adaptei-me e até gostei do arco dele porque mostra para a Davy que ela tem de tomar certas decisões que não são as mais corretas na vida dela, que, no sentido de ela estar naquele relacionamento com o Ethan era algo que iria prejudicar bastante e ela percebe-se disso e consegue terminar com ele. E claro, para quem era Team Ben desta primeira temporada, tipo eu, ficou muito feliz com o final, pois o Ben e a Davy acabam por ficar juntos, né? Tem ali os pequenos problemas, porque ela utiliza aquele bilhetezinho de, né, ter o tuk-tuk-tuk pela primeira vez com ele, no início da temporada, e isso acaba por ser um pouco cringe e estranho. Cringe é estranho, Diogo, mas a ser um pouco estranho e constrangedor para eles, assim que eles terminam de fazer. Então nós vamos ter esse problema ao longo da temporada, quando eles vão se resolvendo, ficando amigos, se aconselhando e no final acabam por admitir os sentimentos para o outro e vão para uma relação e que realmente querem tentar ter uma. Então eu gostei bastante como isso foi desenvolvido, não foi às 7 pancadas, demorou uma temporada para ser feito, mas acabou do jeito mais fofo possível. Então eu falei muito aqui por cima sobre a 4ª temporada, né? Mas acho que a série é tão leve que não dá para eu abordar e para pegar algo tão profundo sem ser a parte sem spoilers, porque se tu estás a ver este vídeo, tu já viste pelo menos as últimas 3 temporadas, ou já viste todas e estás aqui porque sabes o enredo da história. Mas eu no geral só queria falar mais que eu adoro muito eu acho que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Mesmo a Davy sendo aquela personagem que dá vontade de às vezes dar uns bons murros, tu ficas a relacionar-te bastante com ela, porque nós ao longo da vida vamos cometer tantos erros, especialmente quando somos adolescentes, né? E jovens adultos, nós vamos cometer muitos erros e vamos aprender com eles, e acho que a parte de ver a Davy numa psicóloga foi o que me encorajou mais no passado a procurar uma, e que fez-me sentir acolhido cada vez que ela estava nas cenas com a psicóloga dela. Eu senti-me bastante acolhido, como alguém me estivesse a ouvir, e acho que isso mostra o quanto é importante nós tratarmos da nossa saúde mental e também de enfrentar os nossos traumas que nós temos ao longo da vida. Então com isso ensinamos que o final da série é muito bom, é muito fechado, e não só nos mostra como a Davy teve a sua história encerrada da maneira perfeita que ela imaginou toda a sua vida, mas como também das outras todas as personagens, que mostra como elas estão, o que é que estão a fazer. Então eu gostei bastante porque não nos deixa pensar o que é que aconteceu às outras personagens. Com isso é tudo. Caso tenhas gostado tanto da 4ª temporada de Eu Nunca Como Eu, deixa o teu gosto, comenta o que tu achaste, qual é o teu episódio favorito, o teu momento favorito e o que gostaste mais das 4 temporadas em si, da série ao todo. Subscreve-te se gostas deste tipo de conteúdo, cultura pop, e vemo-nos no próximo vídeo. Bye!